meio da gente. O Santo de Israel está aqui, vai andando nessa congregação. Tem olhos de fogo, tem cinto de ouro e espada na mão. O Santo de Israel está aqui, pelos olhos da fé comece a ver. Está descendo do céu, agora é um som e um poder. É fogo que queima, é fogo que livra, é fogo que consome, que livra do mal. É fogo que desce alarido de glória neste arraial. É fogo que cobre a igreja e o altar, é fogo do céu para te incendiar. Não fuja do fogo, pois no meio dele é que Deus está. O Santo de Israel está aqui, vai andando nesta congregação. Tem olhos de fogo, tem cinto de ouro e espada na mão. O Santo de Israel está aqui, pelos olhos da fé comece a ver. Está descendo do céu, agora é um som e o poder. O Santo de Israel está aqui. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. O vento leva a folha seca pelo ar, pra qualquer canto, pra qualquer lugar. Há pessoas que parecem folhas secas a voar, sem saber onde chegar. Será possível de uma fonte só jorrar água salgada e água pra beber? Na verdade, uma canção de amor não dá pra entender. Se alguém não ama o que vê. Oh Jesus, foi você quem nos criou, só pra te louvar, pra poder lutar por um mundo melhor. Confiamos em você e pode vir o que vier. Vamos continuar, custe o que custar, levaremos sua paz aos corações. As nossas vidas você escolheu. Rede Popular de Rádio, agora são 17 horas e 58 minutos, 17h58. Queremos desde já agradecer a Deus por mais este momento tão especial que Ele nos concedeu, porque aqui estamos mais uma vez com a sua permissão e exatamente com a sua permissão estamos abrindo o microfone para mais um programa Falando de Jesus desta quarta-feira, dia 16 de setembro do ano de 2015, saudando todas as comunidades que estão nos ouvindo, de norte a sul, de leste a oeste, a você que está no nordeste, a você que está no sudeste, a você que está em todo o Brasil, a você que está aí no planeta Terra. Uma ótima noite para você, noite de quarta-feira, 16 de setembro do ano de 2015.
Estamos começando mais um programa com a graça de Deus e daqui a pouquinho estaremos recebendo o nosso mensageiro de hoje, ele que até agora ainda não chegou no estúdio, né? Vamos estar aguardando, então queremos desde já agradecer a Deus que Ele permitiu que eu estivesse aqui e com certeza você está aí. Você que está no ponto de ônibus, a você que está no comércio, a você que está nas praças públicas, a você que está chegando do trabalho, a você que está indo para o trabalho, a você que está chegando da escola, a você que está indo para a escola. Não importa exatamente aonde você está agora. O mais importante, se você tiver acesso ao áudio da Rede Popular de Rádio, convido a você a emprestar o seu ouvido, exatamente a você que possa estar no seu trabalho, de repente tem uma caixa de som próximo de você, como lá no bairro de Jardim Carapina, Planalto, Taquara, Palmeiras, a você de Vista da Serra, a você de Balneário de Carapebus, a todos do bairro Diamantina, a você de Central Carapina, a todos do Rosário de Fátima, a você também que está exatamente no bairro Vista do Mestre, exatamente ao lugar que você está neste momento. Então, neste momento, se você estiver próximo de uma caixa de som, convido a você mais uma vez, convidando a você para emprestar o seu ouvido para ouvir o que Deus tem para falar, para o meu coração e para o seu coração. Se o seu dia foi turbuloso, agradeça a Deus. Se o seu dia foi dificultoso, também agradeça a Deus, porque Deus, Ele sabe e Ele é o permissor de todas as coisas, ok? Por isso não desanime, por isso não fique triste, por isso não murmure. Peça sempre a Deus, para que Ele possa abrir porta, te dar esperança de um dia sempre cada vez melhor após do outro. Porque Deus é o Deus da promessa, é o Deus da palavra que cumpre. E Deus prometeu que nós sempre vamos ter dias melhores. Mas esses dias melhores não quer dizer que você vai ficar sempre numa boa vida, que você sempre vai ter muito dinheiro, que você vai ter muita fartura, que você não. Dias melhores você vai ter com a graça dele. É isso que nos basta para nos alimentar, para nós enfrentarmos o nosso dia a dia humanamente, ok? Agora na Serra são 18 horas e 2 minutos, vamos à oração principais da abertura do programa. Daqui a pouquinho, se o mensageiro não chegar a tempo ainda, nós vamos estar tocando louvor até a chegada do mensageiro. Mas não fique triste, porque aqui sempre Deus tem algo para te dizer. 6 e 1. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Que nenhuma família comece em qualquer de repente,
Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco nessa noite, nessa quarta-feira. Que o Senhor Jesus Cristo venha preparar o seu coração através do Espírito Santo
para ouvir a palavra do Senhor através da Rádio Popular, você que me escuta nos bairros vizinhos, que o Espírito Santo do Senhor possa nesse exato momento acompanhar-te através dessa palavra. Somos gratos a Deus pela sua vida que estão nos ouvindo, estamos gratos a Deus pela vida dessa rádio, pela vida da Rádio Popular, aqueles que participam juntamente com a Rádio Popular, divulgando e propagando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu queria vos deixar essa breve saudação nessa noite. Eu quero te convidar a você que está me ouvindo a fechar os seus olhos. Antes de nós lermos a palavra, eu quero orar juntamente com você. Feche os seus olhos aonde que você esteja, nos vendo através pela internet, que o Senhor possa falar ao seu coração nessa noite. Bendito Deus, nós te glorificamos, ó Pai. Nós te exaltamos na beleza da tua santidade, porque tu és o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças te damos pela sua misericórdia e pelo seu infinito amor para conosco. Prepara nossos corações, prepara os corações das pessoas que estão, Pai, ouvindo essa palavra nessa noite. Que o Senhor possa penetrar na vida delas de uma forma sobrenatural através do teu Espírito Santo, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Você que me ouve, que tem uma Bíblia perto de você, abre a sua Bíblia comigo no livro de Números, no seu capítulo de número 12. Números, capítulo de número 12, versículo de número 1. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite, amados ouvintes da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Eterno nessa noite para nossos corações. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia, e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Versículo de número 2. E disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? A vocês que me escutam nessa noite, uma palavra poderosa, uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Todos conhecem a história da vida de Moisés, todos conhecem a trajetória daquilo que Deus, o Eterno, propagou para a vida de Moisés. Haja vista que quando falamos de Moisés, lembramos de quando Deus fala com Moisés em meio a uma sarça ardente, e no meio daquela sarça cheia de fogo, a sarça não se consumia. O Espírito Santo de Deus, o anjo do Senhor, a própria voz de Deus falou com Moisés naquele lugar dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Meus amados ouvintes, falarmos a respeito de Moisés e falarmos a respeito da palavra de Deus é uma grande responsabilidade. Mas eu quero lhes trazer uma palavra dessa noite, que quando o Senhor Jesus Cristo trouxe a Moisés para o monte, e ele no monte falou com Moisés, dizendo para Moisés que era para ele voltar até o Egito e dizer para o povo dele que o grande eu sou tinha o enviado para libertá-los das garras de Faraó. Haja visto que quando Moisés volta, o Senhor lhe deu uma autoridade de ele colocar a sua mão dentro da sua capa e a sua mão ficar leprosa, aquele cajado que estava na sua mão se transformar em serpente. Passado esses tempos, a Bíblia diz que Faraó liberta o povo após a morte do primogênito para fazer uma festa no meio do deserto. A Bíblia nos diz que Moisés, ele fala isso com o Faraó, mas só que após o povo ter saído para a terra que manava leite e mel para fazer a festa no meio do deserto, a Bíblia diz que o Senhor novamente endurece o coração de Faraó. Mas só que chega no meio do caminho, o povo se encontra diante do Mar Vermelho, e do meio desse Mar Vermelho o povo começa a questionar a Moisés, lhe perguntando: porventura não teria sepulturas no Egito para que nos enterrássemos, tirássemos de lá para morrer aqui nesse deserto?
Moisés então olha para o céu, questiona a Deus e Deus lhe faz uma pergunta. Pergunta essa que intriga o seu coração. Pergunta essa que talvez pode ter mexido com a sua vida. E o Senhor fala com Moisés: o que você tem na mão, Moisés? E Moisés responde ao Senhor: eu tenho um cajado, ou seja, eu tenho uma vara, eu tenho um bordão em minhas mãos. E a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo vira para Moisés e disse: olha, Moisés, toque nas águas, que as águas do mar vai se abrir. E a Bíblia nos diz que dessa forma Moisés fez, tocou nas águas, as águas do Mar Vermelho se abriram, dividiram-se ambas em duas partes. E a Bíblia nos diz que o povo de Israel passou em terra firme, de sorte que quando Faraó e os seus cavaleiros vieram para tentar atravessar, após o povo ter atravessado o Mar Vermelho, o Senhor fechou as águas, matando a todos os cavaleiros, juntamente com os carros de Faraó. E a Bíblia nos diz que isso passa-se esse determinado tempo. E a Bíblia nos diz que o Senhor, ele antes disso faz ambas as coisas no meio do deserto. O povo tinha sede, o Senhor tirava a água da rocha para o povo beber. O povo tinha fome, o Senhor mandava maná do céu para o povo comer. O povo sentia necessidade de adorar a presença do Eterno Todo-Poderoso, falava no meio de Jesus. Falava no meio do Senhor, falava no meio do povo. Imediatamente, algo que me chama a atenção nessa história é que a Bíblia nos diz, nos relata que após tudo isso, Moisés casa-se com uma mulher da Etiópia, ou seja, uma mulher, em outras traduções, uma mulher coxita. E a Bíblia nos diz que Miriam e Arão agora, eles olham um para o outro e começam a questionar-se um para com o outro, perguntando: porventura falaste só o Senhor com Moisés e não falaste conosco? Olha, ambos, já quero abrir aqui um parênteses para você que me escuta nessa noite. Talvez você esteja perguntando para você mesmo: será que o mesmo Deus que falava comigo no passado, esse Deus não fala mais? Será que o mesmo Deus que falava comigo através do profeta não fala mais comigo? Eu abro um parênteses para dizer para você nessa noite, meu amado e minha querida ouvinte da palavra do Senhor: Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, ele continua falando, ele continua se expressando para o povo dele através da sua palavra. Deixa eu te dar um conselho nessa noite, você que me escuta. Jesus Cristo, ele nos deu o livre-arbítrio de escolhermos algo para nossas vidas. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo, ele chega para uns dos seus discípulos, aqueles que estavam diante dele, que estavam seguindo, e lhe faz uma pergunta, ele dá uma palavra: aquele que quer seguir a mim, tome a si mesmo, negue a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Palavra essa muito forte, mas o Senhor não deixara de falar com o seu povo. Portanto, que quando Jesus, ele falou que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, mas ele iria para o Pai, mas nos deixaria, ou seja, um consolador, para que quando a gente sentirmos triste, nós não ficarmos órfãos. Mas ele também nos deixou um mandamento: permanecei-vos em Jerusalém, até que do alto sejas-vos revestido do poder de Deus. Amados ouvintes, esta palavra, a qual nós acabamos de ler, essa pequena introdução que eu acabei de lhes dar nessa noite, eu quero adentrar juntamente com vocês neste pouquinho de tempo que nos foi reservado para transmitir uma palavra de Deus para você. Como nós já vimos que já lemos o Êxodo, Números, capítulo de número 12, versículo de número 1 e o versículo de número 2, a Bíblia vai nos relatar que Moisés e Arão questionam um para com o outro por que o Senhor só falava com Moisés e não falava com eles. A Bíblia nos diz, em outras traduções estava falando que o Senhor falava com Moisés, mas Arão e Miriam questionavam-se um para com o outro. Olha, haja vista que Moisés, o Senhor falava face a face, boca a boca. Ou seja, com o Senhor era uma grande diferença.
do que Deus falava com Moisés para falar com o povo. Olha, já viste que quando Deus ele fala com Moisés no meio da sarça ardente, Moisés não estava com Arão, Moisés não estava com Miriam. Porventura Moisés fala com Deus que ele era um homem de língua pesada e não poderia falar, não tinha como, ele não sabia falar, e o Senhor fala assim: não se preocupa que eu capacitarei e levarei consigo seu irmão Arão. Olha, haja vista que Miriam não estava no meio de Arão e de Moisés quando o Senhor falou isso. Se nós formos olhar a Bíblia Sagrada, Deus ele separa Moisés para libertar o povo das garras de Faraó, mas Deus também preparou para Moisés alguém que pudesse ser um mensageiro. Ou seja, quero abrir um parênteses aqui nessa noite. Jesus Cristo também disse certa feita para Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? Após a sua morte e ele ter ressuscitado, ele fez essa pergunta novamente para Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, é claro que eu te amo. E imediatamente Jesus Cristo disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus Cristo deixou um legado, um mandamento para Pedro, dizendo: Pedro, olha, eu vou morrer, mas após a minha morte, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, apacenta os meus cordeirinhos. Ou seja, Deus preparou Moisés para ser um líder, para ser um libertador, mas preparou Arão para ser um mensageiro, ou seja, para ser o porta-voz de Moisés. Talvez você não esteja me entendendo, mas é esta palavra que eu tenho para dizer para você nessa noite. Talvez você esteja perguntando: por que o Senhor levanta líderes? Por que o Senhor às vezes levanta tantas pessoas e essas pessoas não têm uma capacidade para transmitir aquilo que o Senhor denominou para eles? Mas só que você se esquece de olhar que do lado dele existe um grande mensageiro, e Jesus ele preparou você que está me ouvindo nessa noite. Olha só, Deus ele enviou o teu filho amado, morreu no meu e no seu lugar, nos deu o direito da salvação eterna e te preparou como mensageiro da palavra do Senhor. Ou seja, talvez você esteja estacionado, talvez você acha que a sua vida não tem mais solução, mas Jesus ele morreu naquela cruz do Calvário porque ele saberia que você seria um mensageiro da palavra, porque ele saberia que você tem a capacidade de transmitir o seu evangelho para todas as nações e para todos aqueles que nele crê. Meus amados ouvintes, quando eu leio essa palavra, quando eu olho esse texto, algo me chama a atenção, é que o Senhor chega para Moisés, para Arão, e fala com Moisés. Moisés chama Arão e Miriam para fora da tenda da revelação, ou seja, aonde o Senhor se manifestava, aonde o Senhor falava com Moisés. Moisés chama eles para fora da tenda da revelação. Moisés chama Arão e Miriam. Imediatamente eles saem para fora da tenda da revelação. E olha, algo que me chama a atenção é que o Senhor poderia ter falado com Moisés dentro da tenda da revelação. Mas deixa eu te dizer e abrir um parênteses: Deus não fala com ninguém se a gente estivermos de coração contrito, amargurado, se a gente estivermos com o nosso coração destruído com mágoa. Jesus Cristo nessa noite, Deus nessa noite está dizendo para você: abra mão daquilo que esteja te impedindo de você ver o seu milagre. Miriam e Arão estavam questionando por que o Senhor falava com Moisés e não falava com eles. E após eles ter saído da fora da tenda, Deus fala com Moisés a respeito de Miriam, e a Bíblia fala que a presença do Senhor se transforma numa fumaça, de forma que ela vai subindo, e quando elas começam a subir, essa presença do Senhor vai saindo da beira de Arão, de Miriam e de Moisés. A Bíblia diz que Miriam ela fica leprosa, e após Miriam ter ficado leprosa, Arão fala com Moisés para Moisés pedir misericórdia a Deus. E quando Moisés vai pedir misericórdia a Deus, Deus olha para Moisés e lhe faz uma pergunta: se um pai cuspisse do osso de uma filha, ela não se sentiria envergonhada e não ficaria 7 dias fora do arraial? Moisés disse: sim, Senhor. Então, da mesma forma, Moisés, é comigo. Coloca Miriam 7 dias fora do arraial, mas tem uma coisa, Moisés: vocês só vão subir daqui para a terra de Parã após Miriam retornar para dentro do arraial. Ei, você que me escuta nessa noite, vocês que estão me ouvindo nessa noite,
Eu trago essa palavra para nos dias de hoje. Talvez você está fora da presença do Senhor. Talvez você ainda não assumiu novamente um compromisso, não fez a sua aliança com o Senhor. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Jesus Cristo ainda não voltou, porque Ele está esperando você que está me ouvindo retornar para dentro do arraial. Que arraial é esse? Jesus Cristo está esperando você retornar para dentro da presença dEle, a voltar a ter intimidade com Ele, a voltar a ter um novo aspecto de vida com Ele, uma nova transformação de vida com Ele. Olha, Jesus Cristo nessa noite está te dizendo para você, através da palavra do Todo-Poderoso, o Eterno, nosso Senhor, Jesus Cristo que está no céu, Ele está te dizendo nessa noite, nós não vamos subir até que você retorne para a presença, ou seja, para dentro do arraial. O arraial não é o mesmo sem você, a presença do Senhor não é o mesmo sem você. Jesus Cristo, Ele depende de ti, o corpo depende de ti, a igreja depende de você. Ei, você que está me ouvindo nessa noite, que negou a sua fé, que abandonou a sua fé, porque talvez o irmão da esquerda não te deu uma paz do Senhor, porque o pastor não te cumprimentou no dia de culto, porque o pastor não olhou no seu momento de dificuldade, porque o pastor não olhou para você no momento que você estava mais precisando. Ei, mas Jesus nessa noite está dizendo para você, retorne para dentro do arraial, porque Ele precisa de você, Ele necessita de você. E se você quer ter um particular com Deus, eu lhe faço um convite nessa noite, eu te faço um convite nessa hora, aonde que você esteja me ouvindo, aonde que você esteja, ou na sua casa, ou me ouvindo pela rádio, em alguma caixa de som, aonde que você esteja, em algum poste parado, eu te convido a você nessa hora, faça uma reflexão da sua vida. Será que a sua vida é a mesma desde quando você estava na presença do Senhor? Será que a sua vida é a mesma quando você estava dentro do arraial? Ou seja, nem todo mundo que está dentro de Israel é israelita. Jesus Cristo precisa de dizer essa palavra nessa noite. Você é essencial dentro do arraial. Você é essencial dentro do arraial. Jesus Cristo está te chamando nessa noite. Muda de vida, muda a história da sua casa, muda a história da sua família, muda a história do seu bairro, muda a história da sua cidade. Deus te chamou para você viver dentro do arraial. O mundo não vos pertence, porque o mundo já é do maligno, mas o arraial de Deus precisa de você. O arraial de Deus precisa que você adentre dentro dele, porque a partir do momento que você adentrar dentro do arraial, o arraial nunca mais vai ser o mesmo. O arraial nunca mais vai ser o mesmo, porque a partir do momento que você entrar para dentro do arraial, Jesus Cristo, Ele vai voltar e vai mudar a história do arraial. Ou seja, existe uma cidade santa que está preparada para mim, para você, meu amado ouvinte da palavra do Senhor. Você que tem sido alcançado pela essa rádio popular, ouve essa palavra que eu vou lhe dizer nessa noite. Jesus Cristo, por intermédio da sua palavra, certa feita Ele vira para os seus discípulos e fala uma palavra dizendo: olha, não vos preocupes, porque eu vou para o Pai, vou lhes preparar um lugar, para onde que eu esteja, estejais vós também. Jesus Cristo está preparando uma moradia, e em breve o noivo vai voltar para buscar a sua noiva, e portanto estáis preparado, vigiai, pois, porque não sabeis nem a hora, nem o dia que o Filho do Homem há de vir para buscar a tua igreja. A Bíblia nos diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta eu entrarei e cearei contigo, e ele ceará comigo. E eu lhe trago essa palavra nessa noite, para você que está me ouvindo. Jesus Cristo está te esperando novamente dentro do arraial. Eu não sei aonde que a sua igreja, que você reunia, também não me importa. Eu estou te convidando para você fazer uma aliança com o Todo-Poderoso. E a partir do momento que você fazer uma aliança com o Todo-Poderoso, a sua vida vai ser transformada pelo poder da
palavra de Deus, ou seja, não há nada que possa transformar a vida do homem. O único intermédio entre o homem e Jesus Cristo se chama Espírito Santo, e o único intermédio entre o homem e Deus se chama Jesus Cristo. Ou seja, não foi assim que Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a orla do teu manto enchia toda a casa. Não foi assim que Moisés virou para Deus e disse, quando Deus mandou ele sair daquela terra e mandar ele subir novamente para a terra, e Moisés falou assim: Senhor, eu só saio daqui se a sua presença for conosco. Talvez você fala para você mesmo, quem sou eu? Talvez você pergunta, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução. E eu te dou uma resposta nessa noite: tem jeito sim, há saída para você sim. O arraial não é mais o mesmo sem você. E eu quero vos deixar essa palavra para você nessa noite. Amados ouvintes da Palavra de Deus, da Rádio Popular, Jesus Cristo precisa de você. Jesus Cristo necessita de você. Talvez hoje você esteja pensando: olha, eu não sei mais o que fazer da minha vida. A minha vida não é mais a mesma. A minha vida não é a mesma coisa quando eu estava na presença do Senhor. Talvez um dia um dedo acusador se levantou contra a tua vida e falou para você que você nunca mais irá ficar de pé. Mas eu estou te trazendo essa palavra hoje por intermédio da parte de Deus, que Jesus Cristo está te convidando nessa hora para você retornar para dentro do arraial. E hoje, tipificando Miriam, significa você. Hoje Miriam significa você que está me ouvindo. O arraial está à sua espera. Porque o arraial só vai partir da cidade quando você estiver dentro dele. Não sou eu que estou te dando essa palavra. Não é eu que escrevi essa palavra. Se você quiser, você pode ler a Bíblia Sagrada, Números capítulo 12, versículo de número 1 em diante. Deus fala com Moisés: Moisés, vocês só vão subir após Miriam retornar para dentro do arraial. Ou seja, Deus ainda não se manifestou por causa que existe muitas Miriam de Deus precisando retornar para dentro do arraial. Ou seja, você que me ouve, você que me escuta, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Será que a sua vida está indo de vento em popa sem a presença do Eterno sobre a sua vida? Será que a sua família está sendo abençoada sem a presença daquele que manda no céu, que manda no inferno, que manda no mar, daquele que manda em todo o universo na sua vida? Será que a sua vida é a mesma desde quando você abandonou os caminhos do Senhor? Ou seja, será que a sua vida é a mesma de quando você cantava no ministério de louvor, de quando você adorava o Senhor? Será que a sua vida é a mesma de quando você entrava na igreja, levantava suas mãos e dizendo: Pai, eis-me aqui, pode me usar, pode me curar? Eu quero te deixar essa palavra nessa noite, amado ouvinte. Eu quero te deixar essa palavra porque essa palavra ela vai penetrar, porque a Bíblia nos diz que a palavra do Senhor ela penetra mais que uma espada de dois gumes, ela penetra entre as juntas e medulas da vida do homem, aonde que eu não posso ir, que essa palavra vá na sua vida, trazendo a cura, trazendo refrigério, trazendo a esperança, trazendo a salvação para a sua casa. Eu quero vos dizer uma coisa nessa noite: que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar, que as ricas e poderosas bênçãos do Senhor repouse sobre o seu lar, repouse sobre a tua família, repouse sobre o seu bairro, repouse sobre a nossa cidade. E eu quero orar com você nessa noite. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, porque eu quero orar com você. Bendito Deus, eu te glorifico, ó Pai, por essa vida que está ouvindo essa palavra. Eterno, eu sou grato ao Senhor, porque um dia o Senhor me tirou do lago de enxofre e de lodo e firmou os meus pés numa rocha eterna e fiel que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, eu não tenho me alimentado em qualquer rocha, eu não tenho bebido de qualquer água. A água que eu tenho me saciado é a água que jorra do trono de Deus. E esta mesma água eu quero transmitir para a vida dessas pessoas que estão me ouvindo através dessa rádio, que tem sido canal de bênção para a vida dessas pessoas.
Pai, eu libero essa palavra nessa hora como uma palavra de bênção sobre a vida dessas pessoas. Que as ricas e poderosas bênçãos do Senhor repouse sobre o lar, sobre a família, sobre a casa, sobre cada ministério, sobre cada vida de cada pastor, de cada pessoa que está me ouvindo nessa hora. Pai, que a tua graça, que a tua misericórdia venha nos bastar no dia de hoje, não só hoje, mas para todos sempre, até que a sua vinda venha para nos arrebatar para o céu de glória. Pai, eu abençoo essas vidas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Rádio Popular, são 18 horas e 35 minutos, 18 e 35. A palavra de Deus usada pelo evangelista David nos mostram realmente como que está o mundo. Deus sempre preocupou e Deus vai sempre preocupar comigo, com você, em qualquer lugar onde você estiver. Mas Deus sempre deixa a nós uma atenção, Deus sempre deixa para nós uma correção. Deus sempre fala para nós o que deve e como deve ser feito. O que nós temos visto pelos noticiários, irmão, de que Deus não esfriou o seu amor por nós, a sua misericórdia. Deus não nos abandonou, Ele não nos abandona. Mas o homem está abandonando Deus. Estamos vendo aí que pelos países da Europa, da África, da Ásia, o que está acontecendo com o próximo, com o ser humano. O ser humano que é criatura de Deus, mas as pessoas estão tratando como animais, cercado, comendo como se tivesse dependendo exatamente daquele pão, quando as pessoas poderiam doar o pão. Então, Deus tem realmente mostrado para nós que o fim está próximo. Está chegando a hora. Porque a Bíblia, como desde o princípio, Deus vem cuidando do ser humano, Deus vem cuidando das pessoas, mas nós, às vezes, estamos tampando os nossos olhos para não enxergar a realidade. E realmente a gente está vendo que as pessoas não estão tendo temência a Deus mais. Elas estão fazendo as coisas que estão dando na cabeça. Então, quer dizer, eles estão protegendo, que nem eu vi numa reportagem ontem, eles estão protegendo o país para não receber pessoas que têm necessidade de água, necessidade de comida, mas eles não estão, eles estão protegendo o país. Como que aquele país vai ser eterno? E nós estamos vendo que as dificuldades das pessoas que estão lá fora realmente está abalando as estruturas, não do mundo, mas está abalando as estruturas espirituais. Porque nós que temos entendimento, nós que estamos buscando aprender a palavra de Deus, nós estamos fazendo o possível para fazer a prática ali como pede a palavra, e nós estamos vendo que o ser humano, ele está se esvaziando do lado espiritual e colocando o material. Porque realmente, aquelas pessoas que estão saindo dos países porque está de guerra, porque não tem de comer, não tem de beber, estão buscando refúgios. E isso nós estamos vendo que está acontecendo tudo ao contrário. Moisés recebeu uma ordem de Deus. E Moisés cumpriu a ordem de Deus. E Moisés foi gloriado com Deus. Só não entrou na terra prometida porque
ele realmente magoou na sua palavra aquilo que não era para ser feito. Mas mesmo assim, ele foi até na chegada da terra prometida. E nós? Como vai ser a nossa entrada? O que nós estamos fazendo para o próximo? Como nós estamos? Será que nós estamos olhando a parte material? Se alguém de repente, eu sei que hoje está difícil para nós identificarmos quem realmente está com o coração necessitado de pão. Está difícil, porque às vezes muitas pessoas estão pedindo pão, mas ele simplesmente não quer trabalhar. Ele quer ficar dependendo de ficar pedindo. Mas existem muitas pessoas que têm necessidade do pão espiritual. Porque a partir do momento que essas pessoas conseguiram o pão espiritual, ele não vai estar pedindo mais o pão no semáforo, aí catando lixo e tudo. Porque Deus, se ele buscar o pão espiritual, Deus vai o alimentar. Com certeza. Não é isso, irmão? Por quê? Porque as pessoas às vezes não conhecem a Deus, e Deus não é homem nem para mentir, nem para enganar, nem para fingir, e pouco menos deixar passar fome. Porque Ele é o Senhor da providência. Rádio Popular, agora são 18 horas e 40 minutos. Quero agradecer mais uma vez ao irmão David por ter aceitado o pedido do programa Falando de Jesus. E deixar os portões abertos, ok? Por falar, queria que você levasse um recado, vou deixar registrado ao vivo aqui, ok? Que você pudesse falar para o nosso irmão, né? O nosso irmão como é o nome mesmo? Meroveu. Levasse um abraço para o irmão Meroveu, ok? E falar que nós estamos o aguardando aqui no programa Falando de Jesus, juntamente com o seu pastor, para um dia trazer a palavra de Deus aqui no programa Falando de Jesus. Quero deixar registrado esse pedido, né? O irmão sabe que a gente tem falado, mandado recado, e hoje eu vou deixar, porque enquanto existir o site da Rádio Popular, Deus permitindo, enquanto existir as coisas protegidas por Deus, vai estar registrado esse pedido, tá certo? São 18 horas e 41 minutos, a todos vocês uma ótima noite, um abraço aí a todos vocês que nos ouviram. Amanhã convido você a partir das 17h40 estar conosco para mais um programa Falando de Jesus. Eu quero só deixar aqui um lembrete. Programa, tá, o irmão David, lógico, a retribuição calorosa, a gente entende, eu quero só 30 segundos, não para reparar, mas simplesmente só para deixar as pessoas atentas ao que eu vou falar. Às vezes os pastores, os mensageiros aqui, eles que são nossos convidados, logicamente eles agradecem a Rádio Popular. Mas eu quero deixar aqui bem claro para você que está me ouvindo, você que está me vendo, que a rádio é só o canal. A palavra é de Deus. Os mensageiros são usados e nós temos em rede com as outras rádios. Então Deus está permitindo que nós levamos através da Rádio Popular, as comunidades que estão nos ouvindo, juntamente com a Rádio Fonte, a Rádio Cultura, a Rádio Educadora Talentos, ok? E em breve, se Deus quiser, vamos estar com mais 2 rádios aí, mais afiliados ao programa Falando de Jesus. Porque a ordem de Deus é para levar o Evangelho a todas as pessoas. Então eu agradeço o irmão, mas vai aqui o espaço que é o programa Falando de Jesus, que está no ar, sempre para propagar a palavra de Deus, para ser o mensageiro, o mensageiro é usado pelas Escrituras, pela palavra de Deus, para abençoar a minha vida e abençoar a sua vida. Então, você que nos ouve, essas bênçãos são para todos nós, ok, irmão? Agora sim, agora nós chegamos, 18h43, a todos vocês, vamos estar desfazendo a nossa rede e você voltando com a sua programação normal local, né? E nós vamos voltar com a nossa programação também aqui de Taquarão. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.